Bom, boa tarde a todos. Aqui a gente está iniciando a nossa transmissão. Gostaríamos apenas, bem-vindo a todos, pedir alguns minutos só para permitir que as pessoas, enfim, entrem aqui no nosso webinar e em alguns minutinhos, breves minutos, a gente já vai começar o nosso webinar aqui com a presença dos nossos ilustres convidados. Então, enfim, só peço a todos aí um pouquinho mais de paciência enquanto todo mundo vai se conectando e a gente já vai dar início ao nosso webinar sobre anexação. Queria, então, dar boa tarde a todos mais uma vez. Agradecer a todos pela audiência. Estou vendo aqui já números bem impressionantes para as 3 da tarde aqui no Brasil, 9 da noite aí em Israel. E, enfim, agradecer a todos por estarem aqui participando desse webinar que está sendo promovido pelo Instituto Brasil-Israel, WIB. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer... Bom, meu nome é David Isidro, que está aí na tela, para quem não conhece, estou presidente do Instituto Brasil-Israel, faço parte da diretoria voluntária, junto com o Cláudio Bobrov, com o Fábio Alperovitch e com a Ruth Goldberg. Já vou mencionar também, em breve, a nossa equipe profissional também. E eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer demais a presença dos nossos Han Lutzky e Henrique Zimmermann, que já é um conhecido, muito querido aqui da nossa comunidade paulista e brasileira, e, obviamente, da nossa correspondente especial em Israel, querida Daniela Kresh. O Instituto Brasil-Israel sente-se muito honrado com a participação de vocês nesse webinar. O propósito do IB é de dialogar e construir pontes com toda a sociedade, não apenas dentro da comunidade judaica. E a gente acredita muito num mundo plural e que valoriza a diversidade política, cultural, religiosa, de gênero e, sobretudo, de opinião. Buscamos trazer a complexidade e o pensamento crítico às questões do Oriente Médio e a sua relação com o Brasil aqui que a gente mora, além da luta contra qualquer tipo de preconceito. A pluralidade e a qualidade da rede que a gente vem construindo, nós acreditamos muito nesse conceito de trabalhar em rede, inclui pessoas como o pastor Henrique Vieira, o rapper Emicida, o psicanalista Christian Dunker, a cantora Açucena, apenas para citar alguns dos mais recentes, que têm contribuído de maneira muito significativa para aguçar a nossa curiosidade, expandir o nosso conhecimento sobre temas que muitas vezes a gente desconhece e humanizar muito esse outro que a gente fala tanto, tornando o debate de temas complexos e algo que contribui para uma solução, e não para a continuidade de um ciclo vicioso de discussões entre nós e os outros, mas sim de uma construção e de um diálogo entre as partes. Também queria destacar muito o trabalho da nossa equipe profissional, Rafael Cruxin, que está aqui nos bastidores, Daniel Dueck, nosso diretor executivo, Michel German, Marília Neustein, André Dizum, Carolina Beracha, acho que eu citei todos. Então, enfim, realmente é uma equipe maravilhosa, comprometida, talentosa. Eu gostaria de fazer esse elogio a todos eles e reconhecer o trabalho incrível que eles têm feito. Bom, nesse contexto todo que eu estou falando aqui, o tema que vamos tratar é um prato cheio para posicionamentos polarizados. Quando você fala de anexação, já vem uma palavra que vem com uma conotação muito forte e para grupos extremos adotarem isso como uma narrativa muito perigosa que pode levar a caminhos polarizados. Então, para evitar esse tipo de direcionamento, enriquecer o debate, como eu falei que é o nosso propósito,
Até este momento, a gente já publicou sobre o assunto uma matéria da Daniela Kresh sobre anexação. Já traduzimos artigos do Ari Shavit e do Davi Horowitz, do Idiota e do Times of Israel, respectivamente. E ainda produzimos um podcast com o João Coates Miragaia, que é um historiador, educador e editor do Conexão Israel. E hoje também sobre o tema, vamos promover aqui esse diálogo com essas pessoas incríveis. Então, só para dar uma dimensão para vocês de onde a gente está chegando com esses conteúdos e com essa promoção de diálogo, nesse período de 100 dias de pandemia que a gente se encontra, os nossos conteúdos chegaram a 5,4 milhões de pessoas. 5,4 milhões de pessoas, de alguma forma, foram impactadas, visualizaram conteúdos do IB através de todas as redes sociais que a gente atua. Eu acho que isso demonstra bastante como a gente tem ultrapassado e muito os limites da nossa comunidade e contribuído, como eu falei, para uma redução da polarização e uma valorização do debate, do conhecimento, da humanização de todos. Então, para aqueles de vocês que ainda não conhecem o IB, não acompanham o IB, fica aqui a dica para vocês acompanharem o IB, seguir o IB nas redes sociais. E para quem deseja receber semanalmente os nossos conteúdos, nós temos uma newsletter semanal e o e-mail para você receber é contato@institutobrasilisrael.org. contato@institutobrasilisrael.org. Então, com isso, eu termino aqui a minha breve introdução a esse debate. Agradeço mais uma vez a todos os ouvintes, aos nossos convidados, e agora passo a bola para a Daniela Kresh. Muito obrigado. Olá a todos, boa noite. Meu nome é Daniela Kresh, eu sou jornalista há mais de 3 décadas e atualmente sou colaboradora em Israel da Folha de São Paulo, da Rádio França Internacional em Português, RFI Brasil, e também do Instituto Brasil-Israel. Eu vou tentar moderar da melhor forma possível esse nosso encontro virtual. E essa conversa, para avisar, já está sendo gravada, ela vai estar disponível nos canais do IB depois. Os nossos ilustres palestrantes vão falar por 15 minutos, cada um, sobre os aspectos relacionados a essa questão da anexação israelense da Cisjordânia, um processo que pode começar amanhã, dia 1º de julho. Depois que os dois falarem, eu vou buscar perguntas feitas pelos nossos espectadores através do Q&A, perguntas e respostas, que tem na aba de baixo aqui do webinar, né, do Zoom. Só vou aceitar, a gente só vai aceitar perguntas escritas aqui no Q&A, no perguntas e respostas, ninguém vai poder falar, porque senão a gente não vai terminar nunca isso. E avisando que esse seminário vai terminar pontualmente às 10h30, horário de Israel, 4h30 da tarde, horário do Brasil. Os espectadores podem mandar as perguntas, como eu falei. Então, eu vou começar logo apresentando para a gente não perder muito tempo. A gente tem 2 ilustres convidados hoje. O primeiro é Ran Lutzky, de São Paulo, que vai falar, que é correspondente em Israel, correspondente no Brasil do jornal Yediot Ahronot, que é o maior jornal de Israel, o mais popular. Ele mora no Brasil há 11 anos, ele trabalha em São Paulo em diversas coisas, ele é um homem renascentista, ele faz muitas coisas. E, em termos de jornalismo, ele atua desde 2002 em várias áreas. Antes de ir para o Brasil, ele foi repórter, editor do canal Sport 5, e do jornal Calcalist. E, atualmente, em São Paulo, como eu disse, ele trabalha como correspondente do Idiota Ahronot, ele também é correspondente da Rádio Pública Israelense, além de produzir e reportar para outras mídias israelenses e faz comentários no Brasil também para a Band News. Vou apresentar o segundo palestrante, pessoalmente um grande amigo, aliás, ele e a esposa e a ele, grandes amigos, é Henrique Zimmermann, jornalista, escritor, diretor, conferencista, professor universitário, e a lista continua. Ele nasceu na cidade do Porto, em Portugal, mas cresceu na Espanha. Aos 16 anos, ele foi morar em Israel, aqui em Israel. Ele também está em Israel, como eu estou. Aos 16 anos, ele veio sozinho e se tornou um dos jornalistas mais conhecidos do país, com passagens ou trabalhos por quase todos os grandes jornais e TVs de Israel. Ele cobre o que acontece no Oriente Médio também há 3 décadas. Foi autor da última entrevista realizada com o ex-primeiro-ministro Yitzhak Rabin.
um dia antes do assassinato do Rabin. Ele também tem uma relação fraternal com o Papa Francisco atualmente, e ele hoje faz trabalhos para mídias de Portugal, da Espanha, do Brasil e de Israel, e quem quiser mais conhecer sobre ele pode procurar na Wikipédia, ele tem um verbete sobre ele na Wikipédia, senão eu vou continuar para sempre. Só para dar uma pincelada sobre o tema de hoje, vamos falar sobre o plano de anexação de partes da Cisjordânia por Israel, que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu quer aprovar a partir de amanhã, 1º de julho. Os detalhes sobre essa aprovação e sobre o plano em si ainda não são claros. Isso leva a uma grande incerteza e a uma grande tensão. Dito tudo isso, vou pedir então para o Ran Lutzky começar a falar. Temos 15 minutos, por favor. Por favor, Ran. Obrigado, Daniela. Obrigado pelo convite e honra estar aqui com vocês. Boa noite lá em Israel. E sim, hoje devia ser um dia muito dramático, talvez, em Israel, um dia antes da anexação. E nós vemos que não é isso que acontece na média de Israel, já que vamos falar um pouco por quê. Mas, neste momento, isso não é assunto que está na manchetes lá. Mas, antes disso, quero falar sobre vários aspectos da anexação de maneira mais ampla, para entender um pouco por que fazer isso e por que agora, talvez. Primeira coisa tem o aspecto moral. É correto anexar de maneira unilateral um território em conflito? Caso Israel aplique a lei nos territórios da Cisjordânia, qual vai ser o status dos palestinos que moram lá hoje? Eles vão tornar cidadãos israelenses? Se isso acontece, isso pode mudar a demografia de Israel e até ameaçar a ideia de Estado judeu. Então, não vão permitir, não vão deixar eles ficar cidadãos. Do outro lado, isso pode tornar Israel um regime de tipo apartheid, um país a qual duas classes de cidadãos separados por religião ou raça. Não sei se os israelenses querem viver nesse tipo de regime. É correto também moralmente, pelos ideais judaicos e da humanidade em geral, são questões que não são fáceis para resolver para quem está falando sobre a anexação, mas acho que sempre vale lembrar e considerar. Então, no fundo, isso que está atrás da ação. Agora tem um aspecto estratégico. Nesses dias, a situação de Israel é estável. Não tem terror na Cisjordânia, tem, mas não muito. Tem um tipo de cessar-fogo com a Hamas em Gaza, que pode acabar em qualquer momento, por certeza, mas os últimos meses estão mais tranquilos. A fronteira com o Líbano está tranquila e tem paz com o Egito e Jordânia já há muitos anos. Isso permite que Israel foque na luta contra a presença militar da Irã na Síria, sem entrar em guerra geral, que isso foi como objetivo importante nos últimos anos, enfrentar o Irã na Síria em qualquer lugar. Agora, muitos especialistas e ex-militares em Israel acham que a anexação pode acabar com a autoridade palestina de Abu Mazen. Isso até foi uma conclusão de um jogo de guerra que o exército de Israel realizou nas últimas semanas. E com isso, a anexação pode trazer nova onda de terror sem a autoridade palestina para ajudar a controlar. Claro que piora a situação com Gaza, que sempre está conectado, e machucar severamente as relações com Jordânia, que tem a maior fronteira com Israel. Tudo isso, por certeza, vai causar o exército estar muito mais ocupado na Cisjordânia que está hoje e dificultar a luta contra o Irã, e nem falar da coisa talvez mais óbvia, o risco de mais uma guerra e as fatalidades que isso vai causar, que imagino que ninguém quer. É certo no lado estratégico também que Trump deu luz verde para a anexação, com algumas condições que nós não conhecemos, parece que ninguém conhece, não foi publicado nada, mas ninguém sabe qual será a situação do Trump, se ele vai ser o presidente dos Estados Unidos daqui a 6 meses, no começo de 2021. E claro que Trump está focado nas eleições. Se a anexação não vai trazer para ele nenhuma vantagem, nenhum voto extra, ele provavelmente vai perder interesse. E nós sabemos que ele tem muitas coisas acontecendo hoje nos Estados Unidos, a situação não é fácil. Resumindo, não estou vendo uma vantagem para fazer a anexação no aspecto estratégico nesse momento. Aspecto diplomático, pelo menos eu não conheço nenhum governo no mundo que declarou que a anexação vai fortalecer os laços com Israel. Nenhum país eu não ouvi falar. De outro lado, muitos países
de Jordânia pelos Emirados Árabes e até a União Europeia, o país da Europa, declararam que a anexação vai ter efeito sobre a relação com Israel e não efeito para bom, né? Efeito para mal. A União Europeia é um parceiro super importante de comércio de Israel, eles investem muito dinheiro em desenvolvimento e projetos comuns, além de turismo e participação em eventos internacionais que têm um efeito importante sobre a população de Israel. Resumindo isso, acho que também não estou vendo grandes vantagens diplomáticas, isso não vai ajudar nas relações exteriores de Israel neste momento, a anexação. Aspecto econômico de Israel, em seguida tudo que falei até agora, acho que é fácil entender que a anexação tem potencial de piorar a situação econômica por motivo de fechamento de mercados como a União Europeia, aumento dos gastos caso vai precisar investir mais, caso de guerra, por certeza, mas também você vai tentar investir mais na defesa e em segurança, sem a autoridade palestina ajudando nesses aspectos. E tudo isso com uma crise econômica muito, muito grave, mais de 1 milhão de pessoas desempregadas em Israel por causa do corona. Então, não acho que isso que Israel precisa também nesse aspecto, com a economia situação tão frágil agora. Chegamos para o aspecto político. E de cara, aqui deve ser a chave para isso, para a anexação. Vemos todas as outras coisas que não faz muito sentido, então deve ser uma coisa política que ajuda para alguém, né? Mas assim, vale lembrar, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro, está no poder desde 2009. Nestes anos, ele já teve governos com mais membros da direita que está hoje, até várias vezes essas pessoas, esses membros do governo, ministros da direita, queriam anexar alguma parte da Cisjordânia. Netanyahu foi quem parou. Ele parou essa iniciativa, ele não deixou isso acontecer. Agora fala, ok, mas Trump não estava presidente, mas sim, Trump já quase 4 anos no poder, então também não é grande novidade e já tinha essa oportunidade antes para Netanyahu anexar e ele não fez isso. Claro que falando de política de Israel, a esquerda sempre estava contra a anexação, isso não mudou, mas estamos olhando no mapa político hoje, nós vemos que na direita também tem muita resistência para a ideia neste momento. Muitas pessoas da direita que veem o plano de Trump como mais um passo à direção da fundação do Estado palestino, e eles estão contra isso. Eles falam, hoje estamos controlando, estamos fazendo o que queremos, por que mudar? Por que fazer um passo que pode, no futuro, obrigar a Israel a abrir a mão de alguns territórios e dar um jeito para criar o Estado palestino, que para eles é inaceitável. Então, olhando para isso, a esquerda está contra, a parte da direita está contra. O que está acontecendo? Talvez a chave é lembrar mais uma coisa. O julgamento do Benjamin Netanyahu, que já começou e vai ter continuidade esse mês de julho. E já vemos que Netanyahu está à vontade de fazer muitas coisas para evitar o julgamento, para ficar no poder. Esses dias eu falei, desde atrás, com Nahum Barnea, que é um cronista de Yediot Ahronot, nos últimos 30 anos, ele conhece tudo acontecendo política israelense. E perguntei a ele isso mesmo, por que a anexação agora? O que mudou? Por que fazer isso? E ele falou, sim, a história da anexação começou de spin, em janeiro, antes das últimas eleições em Israel, e Netanyahu queria ganhar mais votos da direita, e aí saiu com nossa história da anexação, junto com Trump, junto com o governo americano, não era uma coisa que ele fez sozinho. E Kahol Lavan, o partido do Benny Gantz, aceitou também por motivos eleitorais, não saiu contra, e aí a discussão continuou até hoje sobre a anexação. Mas as coisas mudaram. E Netanyahu, com esses 6 meses que passaram, não conseguiu, como dizer, descer de árvore e tirar essa conversa.
Hoje temos corona, situação bem complicada no mundo inteiro, Israel e Estados Unidos ainda mais. E Trump está acumulando problemas internos lá e não tem muito tempo para cuidar dessa anexação, como falamos antes. E aí, Netanyahu, para mim, que eu acho, vai ter grandes dificuldades anexar nesse momento, fazer um passo significativo. Talvez ele vai fazer alguma coisa ilimitada. Na verdade, acho que isso que vai acontecer amanhã ou nos próximos dias, que Netanyahu vai declarar alguma coisa bem limitado. De novo, estou olhando, por que eu acho isso? Estou olhando na mídia de Israel, um dia antes, de ato tão importante e não está na manchete, não está falando sobre isso, não está abrindo a jornal da notícia, nada falando sobre corona, sobre política, sobre outras coisas. Mas um fato, o gabinete do governo ainda tem uma reunião para discutir um dia antes já estamos. O exército não conhece nenhum mapa que pode mostrar como vai ser territórios depois da anexação. Isso tudo sinaliza que a coisa não é bem trabalhada e provavelmente não vai acontecer alguma coisa significativa amanhã, fora de uma declaração, um ato simbólico talvez. E com isso, acho que a grande pergunta é assim, ok, então, Netanyahu vai declarar alguma coisa, vai fazer alguma coisa amanhã, nós já falei aqui sobre os danos ou problemas que isso pode causar para Israel e com pouca vantagem visível neste momento, mas essa declaração simbólica vai passar assim, todo mundo vai ficar tranquilo, ou que até quase simbólica ainda vai causar dano, e aí Israel vai ficar sem anexação e com problemas. Acho que isso é a questão que vamos ver nos próximos dias. Ok. Obrigada por essa explicação tão ampla de todos os aspectos realmente que estão em jogo aqui. E eu vou passar, então, a abrir o microfone, então, para o Henrique Zimmermann, mais também 15 minutos. The floor is yours. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado, Ibi. Eu lembro-me quando vocês estavam a pensar em criar um instituto há uns anos e vejo que realmente vocês são uma realidade com influência e parabéns por isso. É um prazer estar com vocês. Realmente, depois de ouvir o Ran, que de forma muito ampla explicou os diferentes aspectos do porquê não a anexação de qualquer parte da Cisjordânia, eu penso que a pergunta é, e será que Netanyahu não sabe essas coisas? E aqui eu quero-vos contar uma coisa que nunca contei. Há 4 anos atrás, Netanyahu convidou-me a uma reunião, como convidava a vários jornalistas, de 50 minutos, na qual conversamos sobre uma série de temas. E um dos temas, ele perguntou-me o que é que tu achas do meu trabalho, e eu disse-lhe que o meu grande temor é que Israel estivesse em direção a um Estado binacional, a converter-se num Estado binacional, perder o seu caráter de maioria judaica. E a resposta de Netanyahu nesse momento, 2016, penso eu, foi: eu tenho pesadelos à noite com esse pensamento. Então o que é que acontecerá agora? Será que realmente é uma questão ideológica? Será que é uma questão de tentar aproveitar que ele ainda tem 6 meses o Donald Trump na Casa Branca, que não sabemos se vai continuar ou não a partir de janeiro de 2021? Será que realmente é só uma medida de política interna? O Kissinger dizia que um país como Israel não tem política exterior, tem só política interior. Tudo uma questão de começar imediatamente uma campanha eleitoral para as próximas eleições, que não sabemos quando serão, mas não há em nenhum momento um descanso. Estamos continuamente em campanha eleitoral e vemos agora, até mesmo dentro do governo, já discussões importantes relacionadas em parte com o tema da anexação. Hoje, o primeiro-ministro alterno, que sonha com ser primeiro-ministro dentro de 17 meses, em novembro de 2021, o general Benny Gantz, que é também ministro da Defesa, disse que amanhã não vai acontecer nada, no dia 1 de julho. Nada de significativo. Talvez uma declaração, como disse o Ran. Eu quero apresentar-vos em primeiro lugar 2 cenários. Os cenários daqueles que apoiam
a decisão amanhã de uma anexação de 30% da Cisjordânia. Eles não lhe chamam anexação, chamam-lhe soberania, chamam-lhe ampliação da lei de Israel a esses territórios, talvez no Vale do Jordão. A propósito, eu acredito que o Vale do Jordão deve continuar muitos anos com uma presença militar do exército de Israel. Eu vou-vos contar que acho que os jordanos também pensam a mesma coisa que nós, que eles preferem ter lá uma presença militar israelense, mas não o dizem publicamente, porque é a porta deste território a grupos que podem entrar, grupos islamistas radicais, células iranianas, etc., etc., que são um problema para todos nesta parte do Médio Oriente. Então, há dois cenários possíveis. Aqueles que acham que a medida deve ser tomada amanhã, que são o chamado cenário otimista, eles dizem que o mundo está ocupado com o coronavírus, com o Covid-19. O mundo tem outras preocupações, tem muitos mortos, tem muitos infectados, tem um coronavírus económico mundial, 200 milhões de postos de trabalho perderam-se no mundo, há bilhões de pessoas que estiveram fechadas nas suas casas durante meses, e isto é um tema realmente menor, segundo essa visão. Dizem também, e isso é certo, que há um certo cansaço, uma fatiga no mundo em relação ao conflito entre Israel e a Palestina, que depois de várias décadas de tentar chegar a soluções sem resultados e com novas ondas de violência, as pessoas estão fartas e, portanto, ninguém vai dar muita atenção a isso, sobretudo também porque hoje em dia há outros conflitos no Oriente Médio, como é o caso do conflito com o Irã, por um lado, ou como é o caso do conflito, o Irã que tenta criar um mini-império nesta região, à volta de Israel, ou como é o caso dos grupos islamistas radicais, da Jihad Mundial, Al-Qaeda, ISIS, o Estado Islâmico, que tentam de alguma maneira, Daesh, que tentam reorganizar-se noutras zonas desta região. Outros dizem também que Trump, a única coisa que lhe importa é a sua base eleitoral. Quando faltam poucos meses para as eleições, 4 parece, para as eleições nos Estados Unidos, que são no dia 3 de novembro. E, portanto, a conclusão das pessoas que apoiam a anexação são que a terra não vai tremer em nenhum caso. Que vai haver protestos, mas que tudo isto vai ser esquecido pouco depois. Aqueles que veem a visão pessimista da qual falava o Ran, sobretudo muitos homens do campo da segurança em Israel, ex-generais, ex-chefes do Mossad, ex-chefes do Shin Bet, eles preveem que possa haver uma volta ao terrorismo suicida, como aconteceu entre 1994 e 2006, quando tudo começou com o processo de Oslo, quando começaram bombas humanas a invadir as ruas de Israel, 200 bombas humanas talvez foram lançadas sobre Israel, atentados e também confrontos entre o exército e sobretudo os jovens palestinos nas zonas da Cisjordânia e talvez também na fronteira de Gaza. Segundo eles, isso pode acontecer. Depois há outro tema estratégico extremamente grave, que é o acordo de paz com o Egito. Perdão, o Egito está em silêncio. O acordo de paz com a Jordânia. Temos 25 anos de acordo de paz, um acordo de paz estratégico, temos uma fronteira de 480 quilómetros com a Jordânia. É extremamente importante tudo o que aconteça na Jordânia. Israel ajuda muito a Jordânia a sobreviver politicamente dentro deste mar de insegurança que há na região. E será que, como prevêem os pessimistas, isso possa alterar o acordo de paz com a Jordânia? Não queira Deus, anular o acordo de paz com a Jordânia ou afetar o acordo de paz? O rei Abdallah parece muito zangado publicamente. É um tema a tomar em conta, extremamente importante. E depois, neste momento, estamos a viver uma espécie de milagre que dura já há 7, 8 anos. Eu lembro-me nas minhas viagens de há 7 anos, 6 anos ao Brasil, eu disse isso nas minhas palestras e agora já toda a gente sabe. Há um processo de normalização discreto entre Israel e os países do Golfo Pérsico. Sobretudo a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e de alguma maneira também o Bahrein e Oman e até mesmo o Qatar. Há um processo contínuo de negócios. Há centenas de homens de negócios deste país e de Israel que estão
no Golfo, às vezes com passaportes estrangeiros, outras vezes até mesmo com passaportes de Israel, fazendo negócios, e há todo tipo de intercâmbios, sobretudo no campo da segurança e dos serviços secretos. Intercâmbios de informação. E neste momento começa uma cooperação relacionada com o Covid-19, com o coronavírus, extremamente interessante e importante. Será que a anexação afetaria essas relações e esse processo que pode ser tão crítico para Israel e para o seu futuro? E depois sanções europeias contra Israel. Dizia Oran antes, Israel tem como primeiro cliente a União Europeia, 500 milhões de pessoas. E a União Europeia compra 35% de tudo o que Israel exporta. Há neste momento debates no Parlamento Europeu sobre a possibilidade de impor aos cidadãos de Israel a necessidade de um visto para entrar na Europa. Provavelmente não vai acontecer, mas há todo tipo de sanções que estão neste momento a ser debatidas que eram totalmente tabu há muito pouco tempo. Se Israel anuncia amanhã uma anexação, e não amanhã, nos próximos meses, estas sanções poderão estar sobre a mesa, o que é extremamente perigoso para Israel. E depois estão as investigações do Tribunal Internacional de Haia, de Hague, oficiais e soldados de Israel que serviram ou servem na Cisjordânia e no passado em Gaza. Será que vai haver julgamentos contra eles? E um tema não menos importante. Segundo as sondagens nos Estados Unidos, sondagens que se repetem continuamente, Joe Biden, o candidato democrata, ganhará as eleições no dia 3 de novembro. Se isto é assim, até mesmo a Fox diz que ele tem uma maioria de 12 pontos, de 12% sobre o Trump. O New York Times fala de 14%. Se isto é assim, o que é que vai acontecer? Netanyahu apostou totalmente pelo Partido Republicano e, sobretudo, pela figura de Donald Trump, o seu grande aliado, talvez o presidente mais próximo a um primeiro-ministro de Israel nas últimas gerações, ou talvez em toda a história de Israel. Em qualquer caso, ele fez o que nem Begin, nem Shamir, outros líderes do Likud se atreveram a fazer, e é cancelar a política de bipartisanismo, ou seja, manter uma relação sagrada, um equilíbrio total na relação com os dois partidos dos Estados Unidos. Agora sobe Joe Biden, e se ganhasse as eleições de Joe Biden, como é que o Partido Democrata vai reagir? Sabemos que 70% dos judeus votam democrata, não republicano, não Trump. Eles estariam satisfeitos, mas como isso afetaria a relação com Israel? Seria como na época de Obama, problemática, falo com Israel tendo como primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E uma notícia de última hora. Eu acredito que amanhã não vai acontecer nada de importante, de significativo. Como dizia Oran, eu penso que pode haver alguma declaração. Netanyahu disse hoje que isto vai continuar por um tempo, porque, segundo parece, os Estados Unidos exigem a Israel reciprocidade. Territórios a troco de territórios. Talvez passar territórios da zona C, controlada por Israel, a zona B, que é mista, que é controlada por Israel no ponto de vista da segurança e pelos palestinos no ponto de vista económico, de saúde, educação, etc. Gantz pressiona e diz que amanhã nada vai mudar, pelo menos até o fim do Covid-19. E ainda estamos longe do fim do Covid-19. A segunda vaga está aí. Netanyahu insiste que vai continuar o trabalho a favor da soberania nos próximos dias, nas próximas semanas, quem sabe, nos próximos meses. Ele tem um problema com a direita, com os seus aliados políticos, e é que eles querem anexação, mas não aceitam um Estado palestino que está também no fim do túnel, depois de 4 anos, e também a paralisação da construção nos territórios. Então, o que é que vai acontecer aí? Não podemos saber. O que sabemos é que a opinião pública de Israel, parece-me a mim, não é consciente também do preço económico da anexação. Israel tem uma renda per capita de $43.600, mais do que muitos países europeus, em 2019. Cisjordânia tem uma renda per capita de $5.000. O novo Estado, portanto, se houvesse um Estado binacional, teria $25.000 de renda antes de começar a ver a crise provocada pelo Covid-19.
Uma anexação parcial leva a perder o caráter judaico do país, mas perderá também uma parte económica, uma parte importante do seu estatuto económico. Imaginem, tendo que financiar o lixo do campo de refugiados de Dheisheh, os hospitais de Nablus e do campo de refugiados de Balata e as escolas de Tulkarem. E a autoridade palestina poderia entregar as chaves a Israel e o conflito com o Hamas poderia ser renovado. É uma obra de teatro, no fundo, o que estamos vendo, com dois protagonistas principais, Israel e Estados Unidos. Os árabes, em geral, e os europeus têm um papel mais secundário. Por agora, os palestinianos não conseguem organizar absolutamente nenhum protesto. Amanhã vai haver uma manifestação em Ramallah de ex-deputados de Israel, que se solidarizam com os palestinos e que vão lá, pouco mais do que isso. O rei jordano faz tudo o que pode para impedir a anexação, mas nas ruas de Amman há bastante sossego. Não se vê manifestações, não se vê protestos. Eu tenho conversas com generais da Jordânia via Zoom e vejo um certo nervosismo, mas nunca se sabe, porque por vezes dizem sem intenção real e fazem o que não dizem. Em qualquer caso, estamos também perante uma crise que é estratégica para o mundo árabe e é a crise do coronavírus. Isto vem depois de 10 anos das revoluções no mundo árabe, do que se chamou as primaveras árabes, que desestabilizaram a política regional e criaram milhões e milhões de refugiados na Síria, na Jordânia, no Líbano, na Turquia. E depois está sempre aquele islão político, que é uma espécie de ópio, que já não vende como no passado, mas que ainda está aí, à espera. Vemos também a volta do jihadismo, como vimos com atentados nas últimas semanas em Inglaterra, com vários mortos, e em França, e às vezes a impressão é que o corona fez esquecer que o jihadismo ainda está aí, que vai continuar. E há muita ansiedade, devido à palavra sipuach, a palavra anexação, que no fundo na direita tentam explicar como soberania. Temos que, tanto na Jordânia como na autoridade palestina, há grande preocupação pelo futuro. Nós sabemos que esta é uma região na qual não há contradição entre dar um abraço de manhã, apunhalar nas costas ao meio-dia e mandar flores para o nosso enterro à noite. É uma realidade. Mas, ao mesmo tempo, vimos umas luzes, vimos algumas coisas positivas como resultado do coronavírus. Cooperação entre Israel e os palestinos, depois de muitos anos, sem nenhum tipo de contacto oficial, a não ser no campo da segurança. Vimos, por exemplo, como na luta contra o Covid-19 houve uma cooperação. Aqui, onde nós vivemos, em Neve Tzedek, em Tel Aviv, há dezenas de trabalhadores palestinos que vêm aqui, que não podem voltar para casa à noite, mas que receberam tratamentos médicos quando necessitaram e ficaram cá durante 2 meses, continuando o seu trabalho. Em qualquer caso, o mundo árabe está afetado economicamente. Neste momento, nós sabemos que na Jordânia, quando os palestinos expiram na Cisjordânia, os jordanos imediatamente pegam um resfriado. Para eles, o plano de Trump, que inclui a anexação, é uma espécie de volta ao modelo dos índios norte-americanos, o modelo indígena norte-americano, um Estado sem recursos naturais, sem fronteiras definidas, e é por isso que eles tentam ver todos os tweets de Trump para tentar entender realmente qual é a sua estratégia. Daniela, eu estou quase a acabar. Mais grave, na minha opinião, não é ampliar a lei ao Vale do Jordão ou aos blocos de colonatos que, de facto, já estão controlados pelo exército de Israel. O principal problema é que este é um passo mais para a criação de um Estado binacional. Eu vim para Israel com 16 anos, como dizia a Daniela, sozinho, viver no único Estado judaico do planeta. Como eu, 3,5 milhões de cidadãos de Israel que emigraram durante os últimos 72 anos. Um Estado binacional, que inclui todo o território, tem 2 alternativas. Transformar-se num Estado árabe, como dizia Amos Oz, porque teria finalmente, eventualmente, uma maioria árabe, ou num Estado de apartheid, no qual um homem não significa um voto. Não quero nenhum, nem o outro.
um Estado para dois povos é uma fórmula que não traz paz, que levaria a uma guerra civil crónica. Ninguém sabe o que vai acontecer. Data decisiva para mim não é o dia 1 de julho, o dia 3 de novembro, as eleições dos Estados Unidos, e para os Estados Unidos, para Donald Trump, a 4 meses das eleições, o importante é o Midwest, o coração da América, e não o Middle East. Ok, obrigada, Henrique. Brilhante, como sempre. Agora vou abrir para as perguntas, já temos várias perguntas, tá? Eu até tinha feito algumas perguntas assim, né, para ter um as na manga, mas nem vou precisar fazer as minhas perguntas porque o público está participando bastante. Eu vou começar com uma pergunta, então, para o Uran, em São Paulo. Você acha que essa anexação pode fortalecer o BDS, pode aumentar o antissemitismo no mundo, pode realmente levar a uma onda de atentados pelo mundo? E, enfim, a pergunta original era fortalecer o BDS, mas tem uma outra pessoa que perguntou também sobre isso, sobre a questão de aumentar o terrorismo mundial. O que você acha sobre isso? Isso pode acontecer, sim. Nós sabemos que sempre, tipo, o motivo está sempre lá do BDS, enquanto Israel está controlando o território palestino, sempre vai ter pessoas que vão falar essas coisas contra Israel e vai atuar contra Israel. Acho que faz a diferença o nível desse assunto no noticiários mundiais. E como talvez esses dias da corona está pouco abaixo, está falando outras coisas, então também esse movimento está caindo, também junto com o trabalho que Israel faz para achar essas pessoas e não lutar, mas bloquear as ações deles financeiramente em outras maneiras. Quando vai acontecer alguma coisa desse tipo de anexação, que a lei internacional não reconhece, que muitos países e governos no mundo vai falar contra de maneira muito clara, isso vai dar um apoio moral muito forte para a organização que atua contra Israel. Atentados, espero muito que não vão ver. Sabemos que sempre tem motivação e sabemos que a Força de Segurança de Israel trabalhando dia e noite e continuando trabalhar para parar, para bloquear esses atentados. Espero que isso não vai acontecer, mas dá um apoio para antissemitismo, sim, para a BDS, acredito que sim. Ok, agora para o Henrique, tem uma pergunta aqui. Os palestinos parece que enviaram uma carta ao quarteto afirmando que estão prontos a voltar a negociações diretas com Israel, que concordariam com concessões territoriais menores. O que você acha dessa posição, talvez, dos palestinos em relação a talvez aceitar algum tipo de anexação um pouco menor? Eu acho que os palestinos, neste momento, estão preocupados com questões críticas para o seu futuro, que é a guerra de sucessão. Nós vemos uma pessoa como Mohammad Shtayyeh, que é o primeiro-ministro, que, de alguma maneira, ele entendeu que, hoje em dia, o que leva as pessoas a chegar ao poder é o populismo. E que, apesar de, por um lado, de manhã colaborar com Israel na luta contra o Covid-19, à tarde faz declarações acusando Israel de contaminar, de infectar pessoas na Cisjordânia e de provocar o aumento de doentes como uma forma de luta. Eu penso que há um problema sério neste momento na liderança palestina. Há uma guerra de sucessão, pensando que Mahmoud Abbas vai desaparecer em algum momento. É um homem de 83, 84 anos, que teve um cancro, que esteve muito doente várias vezes. Eu acho que ele ainda pode estar aí um tempo, mas que neste momento eles tentam preparar uma sucessão. Em janeiro eu estive na Arábia Saudita e lembro-me que num momento determinado vejo num jogo de futebol do Barcelona em Jeddah, vejo Jibril Rajoub, o ministro dos temas desportivos palestinos, etc., ex-coronel das forças de segurança palestinas, e alguém, um dos locais, diz-me, o governo saudita está a prepará-lo como sucessor na Palestina
depois de Mahmoud Abbas. Em qualquer caso, eu penso que os palestinos, neste momento, perderam um pouco o GPS e estão à procura de encontrar uma fórmula. Eu acho que Netanyahu consegue sempre marcar a agenda, no ponto de vista regional. Eles também veem que, no fim de semana passado, Daniela, o ministro da Saúde dos Emirados Árabes Unidos fez uma declaração dias antes da suposta anexação, dizendo que o Abu Dhabi e Dubai querem cooperar com Israel na luta contra o coronavírus e com todos os temas médicos e as necessidades de tecnologia, e falando de uma normalização possível no futuro. E tudo isto ele fez-o 3, 4 dias antes do dia 1 de julho, o dia da suposta anexação por parte de Netanyahu. Então os palestinos veem tudo isto e estão extremamente preocupados. É verdade que Abba Eban, o grande diplomata de Israel, talvez o número 1, dizia que os palestinianos não perdem uma oportunidade de perder uma oportunidade. Eu espero que nós não tenhamos aprendido com eles, como Israel, e que também não vamos perder oportunidades, sobretudo estratégicas na região, e eu espero que sim, eu espero que de alguma maneira a negociação com os palestinos volte e que eles compreendam que é verdade, eles estão contra a anexação, mas têm aí uma proposta, como houve outras no passado, de criar um Estado. Eu lembro-me uma vez que o Mahmoud Abbas, com quem até há uns meses eu me encontrava com certa regularidade, me disse, ele, por própria iniciativa, se em 1947, depois da decisão da partição da Palestina, os nossos líderes tivessem aceitado criar um Estado palestino e um Estado judaico, a nossa situação seria hoje totalmente diferente. Eles enganaram-se. Eu acho que chegou o momento do mea-culpa dos palestinos e que eles comecem a preocupar-se pelo seu futuro, porque o futuro deles é importante para nós, mantendo estes parâmetros dos quais eu falei antes, um Estado judaico e um Estado democrático. Ok, ótimo. Mais uma pergunta agora então para o Uran. A pergunta é, o Knesset, o parlamento, vai aprovar uma anexação baseada em uma manobra política com riscos enormes para a segurança do Estado, que pode levar a implicações diplomáticas e econômicas? O Knesset vai aprovar isso? Aprovaria isso? Provavelmente sim. Claro que não é o jeito que você falou, assim, isso não vai estar escrito lá na proposta que vai votar, mas parece que sim. O Likud, junto com algumas pessoas que eram no partido Kahol Lavan, partido de Gantz e não está lá mais, que saíram, eles vão apoiar o Likud, junto com o partido de Yamina, que está na oposição, mas está na direita, junto com o partido do Avigdor Lieberman, Israel Beitenu. Tudo isso vai dar os 61 votos necessários para passar a lei no Knesset de Israel, talvez até pouco mais que isso. Então, nesse momento, parece que tem uma maioria. Como também era antes, como falamos, nos outros governos do Netanyahu durante os anos, também teve essa maioria. Não por isso que isso não aconteceu. Aconteceu porque Netanyahu e outras pessoas entenderam que isso não é coisa certa, que não vai trazer vantagem. E, como conversamos já há algum tempo agora, parece que entende isso agora também, e por isso não acho que ele vai trazer uma proposta para a Knesset nos próximos dias. Acho que vai deixar isso no nível de declaração, mas vamos ter que esperar e ver. Ele vai descer da escada, né? Como se dizem aqui. Descer a escada, ele tem vários jeitos para fazer isso. Ele pode falar que por causa do coronavírus, ele pode falar que ele quer fazer, mas os americanos não deixam. E ele pode falar, talvez a coisa mais lógica para fazer, que ele quer fazer, mas Gantz não deixa, como Gantz falou ontem, acho, que ele não vai deixar fazer a anexação agora, porque tem coisas mais importantes como a corona. Então, isso é clássico para Netanyahu, para culpar outra pessoa, que ele fez tudo que ele podia para anexar os territórios, mas não é para culpa dele que não aconteceu. Aí já olhar um pouco à frente para as próximas eleições. Quer dizer, a anexação começou com um spin e vai terminar com um spin. E que é engraçado que provavelmente isso vai ser o melhor resultado. Minha opinião. O facto é que ele foi primeiro-ministro, Daniela, durante 14 anos, é o primeiro-ministro que está mais tempo, mais do que o David Ben-Gurion, e não fez
nenhuma medida deste tipo. Porquê agora? Essa é a pergunta. Porquê é que ele fala tanto disso? Houve uma sondagem outro dia no canal 12, no Le Pan Xixi. A pergunta era o que é que preocupa a população de Israel, a opinião pública de Israel. E puseram uma série de temas. Qual foi o tema que ganhou, na tua opinião? O tema económico. 50% falam do Covid-19 económico. Nós somos um país que estávamos muito orgulhosos, com toda a razão, de ter só um desemprego técnico, 3,8%. Isto há 3 meses, é incrível, em janeiro até princípios de fevereiro. Depois passamos a ter quase 27%. 1.200.000 pessoas desempregadas. Neste momento desceu para 870, é 20% aproximadamente. Mas Israel não vai poder viver a longo prazo com 20% de desemprego. É realmente uma medida, é preciso ocupar-se disso como primeira grande prioridade, como hoje disse o Benny Gantz e há uns dias o Ashkenazi também. Ou seja, que essa é a principal prioridade. Que porcentagem da população disse que o que lhe preocupava era a anexação? 4%. Ou seja, que é preciso ver as proporções. Mas, obviamente, Netanyahu, como Netanyahu, é um maestro de marcar, um agenda maker, um homem que marca a agenda nacional e internacional, por vezes, e ele, desta maneira, consegue desviar a atenção, falando de anexação. Vê sobre o que é que nós estamos fazendo aqui o webinar. Sobre a anexação, quando há problemas muito sérios dentro de Israel. É verdade que a anexação não é só a anexação prevista para amanhã, é a filosofia de criar um Estado binacional controlando grandes partes da Cisjordânia, o que seria, na minha opinião, um erro histórico garrafal para Israel. Portanto, eu espero que seja oportunismo, que seja política com uma P pequena, não com uma P maiúscula, e que realmente termine com um spin como começou. Ok, maravilha. Deixa eu só dizer que as perguntas que eu fiz até agora foram feitas pelo Naum Verdax, pelo Milton Seligman e pelo Murilo Cambruzzi. Vou dizer o nome das pessoas que perguntaram, porque estão participando muito bem. Então, Henrique, já que você estava falando, eu vou continuar um pouco com você. Eu queria que você falasse um pouco, é uma pergunta da Mary F. Ela pergunta sobre qual seria, do ponto de vista da legislação internacional. A gente ainda não falou um pouco de lei internacional, porque tem gente, a maior parte dos juristas considera que é ilegal, né, o controle israelense da Cisjordânia, mas tem gente em Israel, juristas, que dizem que não é bem assim. Você pode falar um pouco disso? Posso. Apesar de que devo dizer, Mary, que neste momento, na situação em que nos encontramos, é um tema que ninguém fala. Nem os próprios palestinos, eles dizem é ilegal, mas para eles todos os assentamentos, todos os colonatos são ilegais. Ou seja, há uma diferença entre o que é exclusivamente a lei internacional e o que são os factos sobre o terreno. Eu posso te contar, Mary, que quando falo com Mahmoud Abbas, com o presidente palestino, ele refere-se aos 3 grandes blocos de colonatos, que são Ariel, Gush Etzion e Ma'ale Adumim, como territórios que são 4%, 4,5%, talvez 5% da Cisjordânia como máximo, que vão ficar em qualquer caso, em qualquer futuro acordo de paz com Israel, nas mãos de Israel. Agora, legalmente, estritamente, de um ponto de vista legal, isso hoje em dia é considerado ilegal. Mas, obviamente, se isto é feito no marco de um acordo com os palestinos no futuro, de um acordo de paz, no qual há o que se chama o swap of territories, intercâmbio de territórios, nos quais, a troco disso, eles recebem territórios soberanos de Israel em diferentes zonas do país, ao lado de Gaza, ao lado de Jenin, ao lado de Hebron, etc. A lei internacional aqui, neste momento, passa a um segundo plano. Portanto, eu acho que o momento da verdade vai ser, detrás de grandes declarações que não levam a nada, é a realpolitik, é a levar à possibilidade de que finalmente possa haver uma negociação séria. Eu, pessoalmente, sou daqueles que acredito que depois de 27 anos de fracassos entre nós e os palestinos,
não há possibilidade de um acordo bilateral direto só entre nós e eles. Possivelmente fracassamos tantas vezes por algum motivo será. A única forma que nos pode levar lá é meter dentro de tudo isto a região, os países árabes sunitas, pragmáticos, que têm um interesse vital em encontrar uma solução aqui e que podem de alguma maneira levar a liderança palestina à mesa de negociações e a um compromisso que até hoje em dia eles rejeitaram com muitos governos israelenses e cometeram um erro, na minha opinião, estratégico. Maravilha. Uma pergunta agora para o Ran, do Marius. Ele pergunta se, na tua opinião, haveria algum aspecto positivo para Israel nessa possível anexação. Existe algum aspecto que poderia ser positivo para Israel? Porque parece que a gente está falando muito dos aspectos negativos, mas você vê um aspecto positivo dessa medida? Acho que isso depende muito com quem que você fala em Israel. Tem muitas pessoas em Israel que veem a anexação como parte de um plano grande até de Deus, como está escrito na Bíblia, que todo esse território com lugares que o povo de Israel estava andando milhares de anos atrás, deve ter da soberania de Israel, baixo da soberania de Israel, e por isso eles vejam isso como coisa muito positiva, e não importa muito qual será a contesta. Pelo que falei antes, do lado diplomático, estratégico, neste momento, acho que sem um acordo, como o Henrique falou, com outras forças na área, seja a Jordânia ou a União Política, outras forças que podem ajudar para Israel construir alguma coisa, eu não estou vendo uma vantagem acontecendo. Israel sozinho, sem consultar ninguém, sem apoio de ninguém. Não estou vendo. Pode falar algum aspecto de segurança, só que ele já está acontecendo. Não que esse território hoje está largado ou está nos palestinos, Israel já está controlando no território, já exército israelense já está na Vale do Jordão, em outros lugares estratégicos, e não vai sair de lá no próximo futuro. Então, a vantagem já está com isso, do lado estratégico, do lado de segurança do Israel e tudo isso, e tem muito para perder. Henrique, tem muitas pessoas perguntando aqui, por exemplo, é o Alex, que pergunta qual é a posição da população israelense. Alguém mais perguntou também, deixa eu encontrar aqui, a pessoa perguntou, já vou encontrar aqui, como se explica a apatia dos israelenses nesse momento, né? Você já falou um pouco sobre isso, sobre Covid e tal, mas as pessoas estão indo para a rua, não estão indo para a rua, estão cansados? Por que está tão apático, né? Bom, eu acho que, de alguma maneira, o que acontece é que a opinião pública não compra os spins. A mim parece-me, um pouco aconteceu também num certo momento com as confusões que houve na política de dirigir o Covid-19. Houve um momento em que a população não respeitou, como antes e como voltou depois também, as medidas decididas pelo governo, porque entendeu que não havia uma política coerente num momento determinado. A mesma coisa aqui. Eu acredito que a maioria da população, até mesmo dentro da direita, eles não acreditam em Netanyahu, pensam que é uma medida de estratégia política maquiavélica de passar a atenção dos problemas económicos do Covid-19 e também, talvez, também do seu próprio julgamento por corrupção e tentar que as pessoas esqueçam tudo isso e se ocupem do tema anexação. Depois há uma coisa muito interessante que eu acho que não falamos suficientemente. Eu acho que há aqui, eu diria, duas grandes divisões que são importantes de lembrar. Uma é dentro da direita de Israel e outra é nos Estados Unidos, na própria administração Trump. Na direita de Israel, nós vemos que há muitos líderes de colonos, como David Al-Riani, que é o presidente do Comitê de Colonos da Cisjordânia, que não estão a favor da anexação. Eles dizem não a Netanyahu. Não faça a anexação.
apesar de que se trata de que eles apoiam a política de Eretz Israel e que eles afirmam e acreditam profundamente que estes territórios nos pertencem e nós, judeus, têm direito a viver nestes territórios, etc, etc, etc. Mas eles dizem não, porque eles dizem que no fim do túnel há um Estado palestiniano no futuro e há o congelamento da construção nos colonatos nos próximos 4 anos. E por isso e há também, Henrique, como diz aqui, o Sam perguntou também, e há também a questão das partes do Negev que seriam entregues na troca de territórios, né? Sim, na zona de Halutza, perto de Gaza, etc. Isso é um tema que já se falou sempre que houve processo de paz no passado. Depois não te esqueças que há também o chamado Ma'avar Batuach, a passagem segura entre Gaza e a Cisjordânia, que é 35 quilómetros, que também é uma estrada que de alguma maneira seria isolada sobre território soberano de Israel. Tudo isso provoca certo nervosismo, obviamente nessas zonas que se veriam afetadas. Obviamente o que eu te queria dizer é que até mesmo dentro da direita messiânica de Israel, há uma divisão. E também há líderes de colonos, como Oded Ravivi, o mayor de Gush Etzion, que é mais pragmático e que diz tudo o que nós pudermos neste momento anexionar, vamos aceitar. E vamos ser pragmáticos. E depois vamos falar sobre outras coisas. Falaremos sobre o Estado palestino, falaremos sobre o tema da construção, mas neste momento mais vale pássaro na mão do que cento voando. Ou seja, que há uma divisão dentro deles mesmos. Agora, há uma divisão também dentro da própria Casa Branca. Nós vimos que nestes dias David Friedman, o embaixador dos Estados Unidos, que antes de ser embaixador aqui era presidente da Associação de Amigos do Colonato de Beit El, e que enviou muito dinheiro para Beit El, para a construção, e que no fundo é mais colono do que os colonos em muitos aspectos. Ele foi à Casa Branca para tentar lutar por convencer Jared Kushner, o genro de Trump, para apoiar a anexação e dar luz verde a Netanyahu para amanhã fazer a anexação. Kushner disse que não. Ele disse, aparentemente, nós não sabemos exatamente, mas os indícios que há é que ele disse que quer que a anexação de partes da Cisjordânia seja feita como parte do Deal of the Century e não independentemente, como Netanyahu propôs agora. E, por outro lado, enviou o seu ajudante, um jovem com muito glamour, Avi Berkovitz, também, segundo parece, de origem israelense, que veio e que está aqui em Jerusalém e que falou e que passou esta mensagem a Netanyahu. E neste momento houve uma reunião na Casa Branca, na qual aparentemente também Trump participou, outra aqui com Avi Berkovitz, e agora está também, fala-se de uma possível declaração, talvez amanhã, de Trump em relação com este tema, que eu acho que se fizer uma declaração destinada ao voto, sobretudo evangélico, nos Estados Unidos, que para Trump é vital para ganhar, mas não é suficiente, são quase 100 milhões de pessoas, e ele está a tentar ganhar o máximo de votos, e ele sabe que a anexação de lugares como Beit El ou Shiloh, que são lugares que pertencem à Eretz Israel histórica, podem ser muito importantes para os evangélicos ir votar mais por Trump, sobretudo no momento no qual ele está numa situação tão crítica, com desvantagem frente a um homem tão cinzento como é Joe Biden. Ok. Ran, só avisando que a pergunta anterior também teve participação do Nathan Rosenthal, que perguntou, e agora eu queria fazer uma pergunta do Fábio Silva para o Ran. Qual é o papel da ONU? Né? O ONU pode ter algum tipo de protagonismo nesse conflito? A ONU pode tentar mediar o que está acontecendo agora na questão da anexação também, ou ninguém está dando a menor bola para a ONU? Até hoje a ONU não estava envolvendo nesse processo processo de negociação. Tem a organização do ONU que está atuando no território da Cisjordânia, em Jerusalém, em Gaza, fazendo
vários tipos de projetos beneficiários, mas como negociador, a ONU nunca teve um papel muito importante. Do lado de Israel sempre foi Estados Unidos que é aliado de Israel e que sempre que foi quem que lidou essas negociações. Era alguma tentativa da Rússia, ainda tem. Putin sempre está vendo a Rússia como uma potência e quer ser envolvido. Tem um quarteto, que é Rússia, Estados Unidos, mas nós não vemos que ele está conseguindo fazer algum movimento, mexer coisas com Israel especialmente. Os palestinos estão tentando fugir desse imediatal dos Estados Unidos. Eles querem quem vai lidar essa negociação são alguns dos países que estão mais perto, mais amigáveis para eles. Até hoje isso não aconteceu e não estou vendo um entrando com uma sugestão, alguma coisa que pode resolver essa questão, infelizmente. Ok. Henrique, tem uma pergunta interessante aqui do Alan. Ele está perguntando o que seria feito. Você já falou um pouco sobre isso. O que seria feito, né? O Han falou um pouco sobre isso. O que seria feito da população palestina que habita os territórios que se pensa em anexar? E eu colocaria um pouco mais. O que eles pensam? O que os palestinos na rua? Você conversa muito com os palestinos. O que eles pensam sobre a anexação? Alguns palestinos que seriam anexados, talvez até achassem que é uma vantagem? O que eles acham? É interessante porque se esta pergunta fosse feita há uns anos, eu diria-te que eles dizem todos na rua, cara a cara, sem que haja câmaras, diriam de nenhuma maneira a anexação e isso é o fim do nosso sonho de uma Palestina. Nos últimos anos, devido à crise, devido às contínuas crises que há, devido à falta de negociação com Israel, devido a que Israel se transformou numa potência regional no ponto de vista económico, sobretudo no campo da tecnologia, eles de alguma maneira olham para Israel talvez como nós olhávamos no passado para a América, como a Golden Medina. E é a forma de, alguns deles dizem já abertamente, o que nós deveríamos fazer era ser cidadãos de Israel, é a nossa única chance de ganhar, no fundo, sendo cidadãos de Israel, teríamos melhores condições económicas, não teríamos a corrupção que existe, o grau de corrupção, também há em Israel, infelizmente, mas não como na Cisjordânia, não teríamos a ditadura, neste momento há um regime autocrático muito forte na Cisjordânia, e não falamos já de Gaza, com o Hamas. Então, de alguma maneira, eles pensam que isto pode ser uma solução para eles, no caso de não se chegar a nada. Há também pessoas mais velhas que me dizem que até Oslo eles viviam melhor, que quando chegou Oslo começaram os problemas, sobretudo quando fracassou o acordo de Oslo. Portanto, eu acho que esse é um dos grandes perigos que nós temos, que com todo este ponto morto, esta indiferença, haja cada vez mais palestinos que apostem por um Estado com Israel, que no fundo seria um problema para nós, porque provocaria a criação de um Estado binacional, que seria um Estado árabe, em qualquer caso, no futuro, devido a uma maioria demográfica por parte deles. Ok. Rana, tem uma pergunta para você aqui, do Marcel também. Ele pergunta: Israel já fez outras anexações, né? Anexou Jerusalém, anexou as colinas do Golã, né? E tudo bem, quer dizer, não aconteceu muita coisa em termos de, sei lá, não sei exatamente. A pergunta é essa: se já houve anexação e já houve condenação internacional, mas a anexação passou, né? A gente está aqui hoje em dia. Essa anexação, então, poderia, de repente, passar de uma maneira também sem problemas pelo mundo. O que você acha? Talvez, mas todos os sinais que estamos vendo hoje mostram diferente. A situação de Jerusalém era em 67, em 1967. Da Golã, se não me engano, era 84. Era outra época, e do Golã só agora que, um ano atrás, o Trump reconheceu essa anexação do Golã. E muitos países ainda não reconhecem, não que isso faz grande diferença para Israel, sim?
Eu vivi na Golan por algum tempo, um lugar muito bonito e a vida é normal lá. Mas as condições eram diferentes. Como que Israel ocupou a Golan era diferente, é um fruto de uma guerra contra a Síria, que se é agressor. Israel não tem muita população lá, Israel não está controlando uma grande população, tem algumas vilas dos lá que eles não estão tentando ser independentes. Então, muitas coisas diferentes na situação entre territórios, a quantidade de população, palestinos que querem ter um Estado independente e, com tudo isso, a situação da política mundial, que tudo significa que não está a favor de Israel, vai fazer isso. Até eu vou falar que nos últimos anos Israel conseguiu manobrar a diplomacia mundial para ficar talvez mais leve nesse assunto. Nós estamos ouvindo muitos nos últimos anos essa fala contra Israel, que está ocupando os palestinos, que está fazendo coisas contra a lei internacional. Ainda tem, mas menos, um volume bem menor que era em outras épocas. E também, por isso a pergunta, então, você conseguimos já com isso, como o Henrique falou, está certo, o mundo está um pouco cansado com esse conflito, não quer ouvir mais. Então, Israel está andando bem, por que mudar, por que fazer isso? Talvez por provocação, para causar a reação do mundo. Permite-me agregar uma coisa, Daniela. O problema, contrariamente ao caso do Golã ou ao caso de Jerusalém, é que o que está em jogo na Cisjordânia é o interesse de Israel, é a essência de Israel. O que é que nós queremos que seja Israel na próxima geração? Que Israel é que nós queremos deixar aos nossos filhos? Nós somos o único Estado do mundo que não tem fronteiras definidas. Um Estado que já existe 72 anos, já tem uns aninhos, que já tem muitos êxitos e muitas coisas das quais podemos estar orgulhosos, mas que ainda não tem fronteiras definidas. E, portanto, é necessário chegar a algum tipo de acordo, total, parcial, eu espero que seja bilateral e não unilateral, mas em qualquer caso chegar a algum tipo de acordo com alguma autoridade, Palestina, o mundo árabe, que nos permita ter uma fronteira reconhecida internacionalmente. Chegou o momento de tentar fazê-lo. Agora, não é fácil. Vai demorar anos. Mas eu acho que medidas unilaterais como a anexação podem ser um erro. Também pelo tema demográfico que antes me perguntaste e que eu não te respondi. Eu penso que se realmente for o Vale do Jordão e os colonatos, nós estamos, neste momento, falamos com 30% do território de 100 mil palestinos, aproximadamente, que se transformariam automaticamente em cidadãos de Israel. Agora, aí viria uma decisão. Teriam direito de voto? Não teriam direito de voto? Porque isto poderia ser um precedente. Se houvesse uma primeira anexação, provavelmente ela não seria a última. E haveria mais no futuro, ou pelo menos haveria mais intenções de chegar à anexação. Portanto, eu penso que é, de alguma maneira, jogar com fogo esse tipo de anexação neste momento. Temos que pensar de que maneira chegamos a ter fronteiras reconhecidas finalmente. Ok, a gente já está chegando no fim e eu vou pedir para cada um falar 3 minutos, tentando... Esse conflito é tão complicado, falar 3 minutos desse conflito é complicado. Mas eu queria que vocês falassem, dessem uma opinião final, colocando aí uma pergunta minha. O que Netanyahu quer? Netanyahu quer deixar um legado de anexação, né, de um legado talvez para os seus eleitores mais à direita, né? Mas ele quer também deixar um legado de criação de um Estado palestino. O que passa pela cabeça de Netanyahu? O que ele realmente quer? Qual é o legado que ele quer deixar? Eu vou começar com o Uran, 3 minutos, e depois a gente passa para o Henrique. Ok, isso é a grande pergunta, por certeza. E eu acho que nesse momento, o que Netanyahu quer mais que tudo é ficar no poder. Ficar no poder, deslizar do julgamento, não ir para a prisão, e o poder, como sabemos, quando alguém está muito tempo no poder, isso tem a corrupção vem junto muitas vezes.
Não sei se isso é o caso do Netanyahu, vai ser julgamento e tudo, mas parece que ele não vai abrir a mão, ele vai fazer tudo o que ele pode para ficar no poder. E aí vem a grande dúvida, como que ele já está como ele já está acusado em corrupção, em propina, outras coisas. Nós nunca podemos saber se esse processo de anexação, outras coisas que ele faz agora, vem por motivo de ideologia que ele quer deixar um legado, ou, como que eu falei, que ele quer não ir para a prisão, não quer ficar na prisão. E isso é o grande problema com político, ainda mais com o primeiro-ministro, que está no poder sobre essa nuvem de suspeita. E Netanyahu mesmo falou isso, no caso do Ehud Olmert, que é o primeiro-ministro, que começou a investigação contra ele. Netanyahu falou isso, você não pode ficar no poder quando está investigado, porque sua decisão não vai ser nós nunca vamos saber sua decisão pela ideologia, porque precisa fazer pelo país de Israel ou pela sua situação pessoalmente, e agora acontece a mesma coisa com Netanyahu. E acho que, falamos muito da anexação, mas acho que um grande problema, como estou vendo daqui, de longe, é acontecendo isso, o jeito que tudo isso está lidando com tudo essa discussão em Israel. É tudo muito escondido, não tem transparente, assunto tão importante, que tantos aspectos, as fronteiras futuras de Israel, a população, a demografia de Israel, legado histórico, claro, tudo é escondido, nada está saindo, não tem nenhum debate público. Netanyahu não faz entrevista já há anos, a América sabe melhor que eu, quando foi a última vez que ele deu entrevista que não é para eleições. Não explica nada, americanos falam alguma coisa, jornalistas falam outra coisa, alguém do exército tira alguma informação, mas ninguém sabe. Eu acho que esse tema é muito importante para ser discutido dessa maneira. E quando está assim, grande chance que o resultado não vai ser bom, não vai ser objetiva, não vai ser transparente para objetivos que Israel está e para desafios que Israel está enfrentando esses dias. Eu acho que isso é um grande problema que seria bem legal se pode mudar. Ok, Henrique, agora suas considerações finais, por favor. Eu acho que Netanyahu quer ser o rei David moderno. Ele quer ser o maior líder da história judaica contemporânea. Ele quer entrar na história como o líder da direita, o líder conservador, que conseguiu, de alguma maneira, derrubar a elite da esquerda que governou o país desde a criação, até antes da criação do Estado, e que, segundo ele, continuou estando no poder até mesmo depois de 1977, nos tribunais, nos jornais, em tudo, em todos os poderes, de alguma maneira, que existiam à parte do governo. É preciso ver que o partido de Netanyahu, de alguma maneira, governa Israel desde 1977 com alguns parênteses, pequenos parênteses, mas ele continua apresentando-se como anti-establishment, como oposição, porque o poder ainda está na mão dos juízes, ainda está na mão dos jornalistas, de todas as elites económicas que ele quer, de alguma maneira, pôr de parte e quer substituí-las, de alguma forma. Eu estou de acordo com o Ran, que ele quer ficar em primeiro lugar, ele quer ficar no poder todos os anos que ele puder. Eu lembro-me que quando ele foi nomeado primeiro-ministro, em 1996, uns meses depois, o pai dele, que era um homem, um grande estudioso da Inquisição em Espanha e em Portugal, convidou-me para me dar uma entrevista. Ele tinha publicado, que ia ser publicado em Espanha, e queria de alguma maneira promover o livro, e convidou-me para a casa dele. Estávamos sozinhos, fiquei várias horas com ele, professor Ben-Zion Netanyahu, e num momento determinado, um total estranho que ele nunca tinha visto, mostrou-me as fotografias dos 3 filhos. Bibi, Netanyahu, Ido, que é um médico, e Yoni, Jonathan Netanyahu, que morreu na operação de Entebbe. E olha para mim e diz-me, não Bibi deveria ser o primeiro-ministro, Yoni deveria ser o primeiro-ministro. Eu penso que para Benjamin Netanyahu isso é uma espécie de peso que ele leva sobre as costas dele, ele sabia isso e ele tenta provar ao pai, que morreu com 103 anos, há poucos anos, ele tenta provar-lhe
que ele merece ser o grande líder. E apesar de tudo, eu muitas vezes pergunto-me, já são tantos anos, eu vejo os meus filhos que acabaram agora o serviço militar, uma parte deles, outros ainda estão, que me dizem, nós não conhecemos mais ninguém, não nos lembramos de outra pessoa como primeiro-ministro de Israel. E eu começo a calcular quanto falta para ele ter 103 anos. Em qualquer caso, eu uma vez disse, eu acho que políticos e fraldas é preciso trocar com frequência pelas mesmas razões. Mas, em qualquer caso, no que tem que ver com os seus grandes sonhos, eu penso que Netanyahu sonha com visitar Riad, a Arábia Saudita, como primeiro-ministro de Israel. Da mesma maneira que Anwar Sadat veio a Jerusalém, ser ele o primeiro líder de Israel que vai a uma das grandes nações árabes e normaliza as relações com parte desses países e, ao mesmo tempo, mantém a luta viva, mundial e regional contra os ayatollahs no Irão e, de alguma forma, impede, e oxalá o consiga, de qualquer forma, que os ayatollahs consigam chegar a ter poder nuclear e a desenvolver mais mísseis balísticos e a apoiar grupos terroristas na região. E enquanto aos palestinos, a impressão que eu tenho e que de alguma maneira me acompanha já há muitos anos é que ele pensa na Palestina como uma espécie de Andorra ou de Liechtenstein, um país menos do que um país independente, mas de alguma maneira ele não se quer ocupar do lixo e da educação e dos hospitais da Palestina, de nenhuma maneira. Ele entende que isso é um peso económico brutal sobre Israel, ele quer que eles se ocupem de todas essas coisas, mas que os recursos, que o espaço aéreo, que tudo o que é verdadeiramente importante fique nas mãos da segurança de Israel, de alguma maneira, porque ele acredita que esse Estado se pode construir e realmente transformar num Estado que ponha em dúvida a segurança de Israel, que de alguma maneira ponha em perigo o aeroporto de Ben Gurion e de alguma maneira que a Cisjordânia se transforme no que hoje em dia é Gaza, desde a retirada de Israel em 2005. Ok, muito obrigada. Eu quero agradecer a todo mundo que participou. A gente teve um número muito grande de espectadores e eu quero pedir desculpas a quem eu não consegui fazer as perguntas. Agradecer também pelas perguntas feitas e que a gente não pôde responder a todas. Eu quero pedir aos espectadores que acompanhem o site e as redes sociais do IB na internet e quero agradecer principalmente aos nossos debatedores, nossos seminaristas, o Han Lutzky, de São Paulo, o Henrique Zimmermann, de Tel Aviv. E aqui, então, eu me despeço e agradeço a todo mundo pela participação e eu vou assistir tudo isso de novo porque eu, pessoalmente, achei excelente. Abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado.